Um dos maiores erros que o ser humano pode praticar é a idolatria do seu próprio ego. No livro de Jó nós temos esse exemplo, em que Jó idolatrava a si próprio, julgando-se até superior a Deus. Bem-vindo ao canal Falando de Sonhos. Se você ainda não me conhece, sou Inácio da Silva. E nesse vídeo vou falar sobre o maior pecado de Jó, idolatrar o seu próprio ego. Eu vou mostrar através de textos bíblicos que aquilo que nos foi ensinado durante milhares de anos não estava perfeito, não estava correto. Jó não é um símbolo de paciência. Jó é um ser arrogante, que se julga superior até mesmo a Deus. Jó idolatrava a si próprio. Eu vou iniciar bem no início do livro de Jó, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: Havia na terra de Uz um homem chamado Jó, íntegro, reto, que temia a Deus e fugia do mal. Nós precisamos entender que não foi Deus que pediu para escrever isso. Foi o próprio Jó que escreveu sobre si mesmo, ou alguém escreveu com autorização de Jó, que ele era um ser perfeito perante a Deus. E nós veremos em seguida, capítulo 2, versículo 10, que Jó não pecou por palavras. Mas antes de chegar no capítulo 2, versículo 10, Jó acusa sua mulher de pedir para ele amaldiçoar Deus. E Jó diz que não vai amaldiçoar. Então nesse momento ele bota a culpa na mulher. Já tinha botado anteriormente no capítulo 1 a culpa em Deus, em que Deus, segundo Jó, fez um pacto com o diabo, uma aposta para testar Jó. Em tudo isso ele mostra que ele é inocente. Ele idolatra a si mesmo. Então nós veremos agora, capítulo 2, versículo 10, Jó dizendo: Em tudo isso Jó não pecou por palavras. Se nós acreditarmos nesse texto, então significa que tudo que Jó fez, nós também podemos fazer. Nós devemos seguir, então, o exemplo de Jó. Mas eu vou mostrar em seguida, capítulo 3, versículo 1. Só preste atenção o que está escrito. Então Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Então aqui nós vemos, falando de idolatrar seu ego. Então, para se justificar, Jó acusou Deus, acusou sua esposa, mas Jó amaldiçoou. Só que antes dele amaldiçoar, ele escreveu que ele não pecou por palavras. E chegou o momento de nós compreendermos, evoluirmos nesse aprendizado. Entender que uma pessoa arrogante, que se julga superior a todos, ele jamais vai admitir que ele está errado. Porque ele idolatra a si próprio. Ele se julga superior, inatingível pelo pecado. No capítulo 7, versículo 12 a 15. Sempre lembrando, Jó idolatra a si próprio. Julga-se perfeito. Então nesse texto, Jó considera o sonho como algo inaceitável. Para ele, o sonho é uma tortura, algo que ele não pode aceitar. Jó acusa Deus de não dar resposta, mesmo que perguntar em 1000 vezes. Não dá nenhuma resposta, mas ele não aceita o sonho. E nós devemos ter bem claro, todos personagens, profeta, bíblicos, todos foram orientados através de sonho, através de visões. Mas Jó, em sua arrogância, em sua idolatria do seu próprio ego, como é que ele ia aceitar que Deus, que ele julgava inferior a ele em inteligência, em poder, podia conversar com ele através do sonho, aonde ele não teria condições de se defender pessoalmente? Porque Jó afirmava categoricamente, pessoalmente ele derrotaria Deus em um debate. Preste atenção na fala de Jó, capítulo 9, versículo 23, em que Jó fala assim:
Se um flagelo causa de repente a morte, ele ri-se do desespero dos inocentes. Jó está se referindo a Deus. Jó diz que Deus sente prazer em ver o sofrimento de um inocente. E aqui no caso, esse inocente que Jó está se referindo é ele mesmo. É a sua pessoa que está inocente. Deus está lhe torturando. Deus, o demônio e sua esposa, que ele acabou de também acusar, de estar lhe motivando a fazer errado. Mas ele, sendo perfeito como ele é, ele não faz errado. Ele pode amaldiçoar Deus, ele pode não aceitar o sonho como orientação, mas ele não está fazendo errado. É isso que Jó quer que todos nós entendamos. Capítulo 19, versículo 4. Jó não aceita ser julgado por Deus. Preste atenção no que ele fala. Mesmo que eu tivesse verdadeiramente pecado, minha culpa só diria respeito a mim mesmo. Preste bem atenção no que ele falou. Nós somos filhos de Deus. Nossa alma está aqui para evoluir, voltar a Deus evoluída. E Jó diz, mesmo que eu tivesse pecado, isso só diria respeito a mim mesmo. Ele não está falando de um ser humano. Jó está se referindo a Deus. Que Deus não tem direito a dizer o que é certo ou errado para ele. No capítulo 29, versículos 7 a 10. Então nós vamos ver do que Jó tem saudade. Nesse momento em que ele está doente e a desgraça caiu sobre sua família. Ele perdeu seus filhos, ele perdeu seus bens e ele está doente. Do que Jó tem saudade? É da presença de Deus ou é do poder que ele não tem mais sobre sua força, naquilo que ele acredita? Ele ser inocente e ele ser superior a todos. Ele sente saudade de ver o medo que os outros sentiam dele. Ou ele sentia saudade do seu poder que exercia sobre outras pessoas. Quando eu saía para ir à porta da cidade e me assentava na praça pública, via meus jovens e se escondiam. Os velhos levantavam-se e ficavam de pé. Os chefes interrompiam suas conversas e punham a mão sobre a boca. Calava-se a voz dos príncipes. A língua colava-lhes no céu da boca. Esse é que Jó tem saudade, do seu poder. Mesmo no momento de desgraça em que ele está enfermo, ele perdeu tudo, perdeu família, perdeu bens e perdeu os amigos. Só tem com ele 3 amigos. E Jó não tem saudade de Deus. Pelo contrário, Jó pede para Deus se afastar dele. E se ele fez pecado, que Deus não tem nada a ver com isso. Ele idolatra o seu ego. Ele acredita apenas nele mesmo. Naquele momento de desgraça, ele está preocupado, ele sente saudade, é do poder e do medo que exercia sobre outras pessoas. Então nós entendemos por que ele está sozinho. É porque ele foi abandonado por todos. Agora também preste muita atenção. Capítulo 31, versículo 35 e 36. Preste muita atenção naquilo que Jó falou para os seus amigos. Ou se eu tivesse alguém para me ouvir, eis a minha assinatura, que o Todo-Poderoso me responda, que o meu adversário escreva também um memorial. Será que eu não o poria sobre meus ombros, e não cingiria minha fronte com ele, como de uma coroa? O adversário, o inimigo que Jó está falando é Deus. E ele não pecou por palavras, é o que ele escreveu lá no capítulo 2, versículo 10. Chamar Deus de inimigo, chamar Deus de adversário. E, pelo ego, por idolatrar a si próprio, julgando-se superior mesmo de Deus, de todo ser humano e de Deus.
ele julga superior, que ele diz: será que eu não coroaria minha fronte, que seria sua cabeça? Com ele é Deus. A vitória sobre Deus, como de uma coroa. Isso é idolatria do seu ego. Capítulo 24, versículo 1. Escuta com atenção o que Jó fala. Por que não reserva tempos para si, o Todo-Poderoso? O Todo-Poderoso que Jó se refere é Deus. Jó fala com sarcasmo, chamando Deus o Todo-Poderoso. Ele se refere assim porque Deus é invisível. Ao olho do ser humano é invisível. Então diz: porque o Todo-Poderoso não reserva tempo para si? Isso é pedir para Deus se afastar dele. E Jó pediu para Deus se afastar. E depois acusou Deus de um complô com o demônio. Acusou sua mulher de ter motivado ele a amaldiçoar Deus. Mas ele amaldiçoou. E escreveu que em tudo isso não pecou por palavras. No livro de Jó, nós temos que ter bem claro: ou você é a favor de Jó, ou é a favor de Deus. Não existe meio termo. Ou você acredita num Deus que é de bondade, incapaz de pôr alguém a teste, ou acredita em Jó. Estude todo o livro de Jó, menos a introdução e a conclusão, que em tudo são 42 capítulos. Estude do capítulo 3 ao 41. E você não vai encontrar em nenhum momento Jó falando bem de Deus, a menos que ele fale aquilo que ele escutou falar. Lá no final do livro de Jó ele diz: eu tinha escutado falar. Jó não tinha o mínimo conhecimento de Deus. No capítulo 38, versículo 2, Deus diz: quem é que está falando palavras, discurso sem inteligência? É nisso que nós devemos focar. Nós não podemos jamais acreditar que Deus faria um trato com o demônio para pôr a teste um ser que realmente era fiel a Deus, ou que é fiel a Deus. Deus jamais faria isso e jamais fará esse tipo de teste sobre uma pessoa que é fiel a Ele.